Este é o programa Debate Brasil, produzido pela AEPET, Associação dos Engenheiros da Petrobras, e transmitido por mais de 50 TVs comunitárias em todo o Brasil. Hoje, o curso Poder Americano, coordenado pelo professor José Luiz Fiore e produzido pela AEPET, junto com a ANBEP, Associação dos Mantenedores Beneficiários da Petros, apresenta a 8ª aula intitulada O papel do petróleo na geopolítica dos Estados Unidos, com o professor Hernani Teixeira Torres Filho. O curso Poder Americano é baseado no livro de idêntico nome, de diversos autores e coordenado também pelo professor Fiore. O curso é composto de 10 aulas, correspondentes a capítulos do livro. Para assistir uma aula, não é necessário ter assistido a qualquer outra. Obrigado. Dando sequência às aulas anteriores, a aula de hoje, o tema da aula de hoje é o papel do petróleo na geopolítica americana. Como vocês viram nos palestrantes anteriores, eles devem ter abordado exaustivamente, o poder americano é uma construção histórica, ou seja, ele tem alguns elementos básicos. Armas e dinheiro, sem dúvida nenhuma, são os mais importantes. Porém, a forma do exercício do poder americano, ela muda ao longo do tempo, conforme os desafios que ele vai enfrentando e conforme as ameaças que se apresentam. Isso fica bem claro quando a gente, por exemplo, observa as mudanças que aconteceram no sistema financeiro e monetário internacional depois da Segunda Guerra. Quer dizer, o projeto, em 1944, quando firmaram o acordo de Bretton Woods para o funcionamento do sistema internacional, era um projeto de taxas de câmbio fixas, não tinha mobilidade de capitais de curto prazo, né? Quer dizer, não era para isso, e com muita autonomia do ponto de vista da regulação dos sistemas bancários. Os sistemas bancários eram controlados nacionalmente com taxas de juros administradas, inclusive nos Estados Unidos. Em 1973, depois de uma série de circunstâncias, a gente até vai falar de algumas delas aqui, o projeto, o poder americano, ou a percepção do exercício do poder americano, muda completamente esse sistema institucional. As taxas passam a ser flexíveis e você liberaliza as contas de capital numa mudança enorme, quer dizer, inclusive os Estados Unidos operam isso unilateralmente, quer dizer, romperam o acordo de Bretton Woods sem nenhuma consulta aos demais contratantes, né? Em 1982, 83, a data aí já é um pouco mais difícil, mas entre 82 e 84, há uma nova mutação importante, uma mudança importante no sistema. E a gente, olhando do ponto de vista monetário e financeiro, a gente poderia chamar isso de globalização financeira. Aí os capitais já têm uma plena liberdade de movimento no sistema inteiro, tudo baseado no dólar americano. Os estados nacionais abrem mão da capacidade de regulação sobre os capitais de curto prazo e abrem mão, em boa medida, de regularem autonomamente o seu sistema bancário, até porque não conseguem mais fazê-lo, são obrigados a acompanhar o sistema. Então, eu estou querendo mostrar que o exercício do poder americano, e a hegemonia americana se dá durante todo esse período que a gente está analisando, ele tem algumas constituintes básicos, mas ele muda a forma, muda as formas de organização, muda as formas de exercício desse poder conforme as circunstâncias, conforme as ameaças, conforme os desafios que vão. Bom, diante desse cenário, eu acho que a gente, na aula de hoje, vai tentar discutir dois temas, ou talvez duas perguntas principais. Primeiro é o seguinte: o petróleo é um elemento importante para o exercício do poder americano? Talvez colocando de outra forma, o petróleo é um elemento estratégico
para o exercício do poder americano? Eu acho que essa é uma questão que a gente vai precisar enfrentar. A segunda é, se for, as mudanças que aconteceram nas formas de exercício do poder americano impactaram o petróleo, ou foram, por causa da situação específica do petróleo, impactadas, ou seja, ele foi um elemento autônomo do ponto de vista das mutações, ou, na medida em que outros fenômenos levaram à mutação do poder americano, foi necessário que se mudasse a forma como o mercado do petróleo operava, de maneira a dar uma sustentação ao sistema como um todo, ou seja, o pé no petróleo é um pé importante para a sustentação do sistema geral? Bom, eu vou tentar mostrar ao longo dessa aula que a importância do petróleo, do ponto de vista do poder internacional, é muito maior do que, à primeira vista, pode parecer. Eu diria até que o petróleo talvez seja quase tão importante quanto o dinheiro e as armas para o exercício do poder. Em determinadas circunstâncias, o petróleo até se transforma num elemento extremamente, ou talvez mais relevante do que esses elementos. O petróleo, ele se transforma numa arma relevante dentro do sistema, tá certo? Ele tem um poder que, eventualmente, afeta o comando sobre as armas e o dinheiro em determinadas circunstâncias. Para a gente levar isso, eu queria voltar à primeira pergunta, que é, o petróleo é importante estrategicamente? Eu acho que fazer essa pergunta hoje talvez possa parecer uma coisa pueril. É óbvio que o petróleo, acho que hoje em dia uma pergunta dessa, mesmo para uma pessoa leiga, olhando o que está acontecendo em torno, há de novo uma percepção de que o petróleo tem um valor estratégico relevante. Mas eu acho que, se nós fizermos essa pergunta de 1979 até 1995, 97, eu acho que haveria dúvidas e haveria polêmica. Havia um argumento que eu percebi várias vezes, em várias pessoas, em várias circunstâncias, que a gente mais ou menos poderia dizer assim, o petróleo foi alguma coisa muito importante ao longo do pós-guerra, até os anos 70, 80, mas depois do segundo choque do petróleo, ele deixou de ser importante. Ele perdeu o caráter estratégico que tinha e tornou-se simplesmente mais uma entre as commodities vendidas no mercado internacional. Certo? Esse tipo de afirmação, acho que ela aponta coisas extremamente interessantes de atrás e ela mostra uma realidade que, durante os anos 80, os anos 90, estava longe de ser real. Mais do que isso, o que eles estão dizendo que o mercado, que o petróleo opera como uma commodity, o que ele está dizendo? Ele está chamando atenção para algumas coisas da nova, ou da forma como o mercado do petróleo passou a operar, principalmente a partir dos anos 80. Ou seja, os mercados, os centros de produção, os centros de demanda passaram a operar integradamente, que não era assim que operavam. Na operação disso foi muito importante a consolidação de um conceito chamado netback pricing, ou seja, os preços são formados nos mercados principais, Nova York, Rotterdam, Ásia, Singapura, e, a partir daí, o preço do petróleo de cada uma das fontes vai sendo fixado tendo em vista o custo do refino, o custo do transporte, tá certo? E ele oscila, o preço de oferta e o preço oscila diretamente ligado ao preço dessa demanda, tá certo? Ou seja, há uma repercussão direta e uma integração direta desses preços. Não era assim nos anos 70. Nos anos 70, o preço do petróleo é o que a gente podia chamar um preço postal. Havia um contrato entre a grande empresa e a grande corporação e o país concedente, a concessão, e você fixava um preço de longo prazo, que era único. A integração disso era feita pelas empresas, não era feita pelos mercados. Segundo, essa forma de trabalhar assim, que não é específica do setor petróleo, mas vai do dinheiro a qualquer outra commodity, também permite você operar toda uma série de derivativos importantes. Preços a futuro, swaps. Ou seja, eu posso começar a trabalhar isso próximo de um mercado, como tem o mercado da taxa de juros, eu acho que o petróleo vai subir. Eu aposto dessa maneira. Eu acho que o preço do petróleo vai cair. Eu também aposto e ganho dinheiro igual. Quer dizer, é um mercado que me permite ganhar dinheiro. Atrai uma coisa que o Braga chamou a financeirização, ou seja,
eu passo a operar as commodities e o petróleo em particular a partir de uma lógica financeira. Mais importante do que isso, o mercado operando dessa forma, eu despersonalizo os contratos. Quem está comprando, eu não sei, é quem detém o contrato. Quem está vendendo, eu também não sei, pouco me importa. Eu vou comprar uma opção de entrega de petróleo em Amsterdã daqui a 6 meses. PT, saudações, comprei isso e quem está, emitindo o contrato, de alguma maneira vai ter a obrigação ou de me pagar em dinheiro ou em petróleo, aquela situação que vai acontecer lá. Diferente da situação dos pós-guerra, onde a relação entre a empresa de petróleo e o país concedente era enorme, um relacionamento complicadíssimo, difícil de operar, difícil de se manter. Tá certo? Bom, essa percepção de que o petróleo era mais uma commodity, essa percepção de que o mercado de petróleo operava à semelhança, e é verdade, o petróleo opera hoje o mercado à semelhança de qualquer outro mercado de commodities, embasou toda uma política, a partir dos anos 80, de desregulamentação dos mercados. Isso começa nos Estados Unidos e depois, se propaga pelo resto do mundo, tá certo? Abertura dos mercados nacionais, que não eram abertos, o mercado brasileiro é um excelente exemplo. Privatização de empresas, ou seja, a ideia é, já que o mercado está implantado, já que ele opera, é uma questão apenas de você se integrar e colher os benefícios desse processo. A ideia de que eu tinha que ter um sistema defensivo ou um sistema monopolista, de forma a proteger os interesses nacionais, perde relevância se aquilo não tem mais relevância estratégica. Para que você vai defender ou utilizar recursos políticos dessa forma? Isso foi um projeto que foi operado claramente a partir dos anos 80. Essa posição vem sendo revista paulatinamente em função dos acontecimentos. A invasão do Iraque certamente foi algo que chamou a atenção de que as coisas não iam tão bem, essa é a verdade também, e de que o petróleo, certamente, é difícil qualquer um acreditar que a invasão do Iraque se deve ao restabelecimento ou estabelecimento da democracia sobre a sociedade iraquiana. É visível que ali por trás nós temos simplesmente a segunda de reserva de petróleo do mundo. Caso contrário, ninguém estaria dando muito interesse ou nenhuma relevância ao que estava acontecendo lá. Essa revisão que vem acontecendo, outro dia eu estava lendo um editorial na revista Economist, que é uma revista conhecida no cenário econômico, e ela, no editorial sobre o petróleo, sobre a situação do aumento do petróleo recente, ela fez a seguinte observação. Mais ou menos, eu estou traduzindo o que estava dito. Ela diz o seguinte: os 2 preços mais importantes da economia mundial são o preço do petróleo e o preço do dinheiro. E ambos estão interrelacionados. Eu gostei muito dessa observação, por quê? Porque o Economist é uma revista prestigiosa, muito importante, editada em língua inglesa, e ela tem um posicionamento conservador e liberal, certo? É a favor dos mercados. Essa, como é que a gente pode dizer, essa afirmação, digamos, da revista, coloca, de certa forma, que o petróleo, a despeito de ser operado como uma commodity, ele certamente tem uma natureza que o aproxima mais do dinheiro do ponto de vista da importância. Ou seja, se ele é uma commodity, ele não é uma commodity qualquer, como o dinheiro não é uma commodity qualquer. Okay? Eu só estou trazendo isso para chamar um pouco a atenção de que há uma revisão em curso, o que, do meu ponto de vista, já é um grande avanço no sentido da gente ir no rumo que a gente está perseguindo. Muito bem, vamos usar essa percepção do Economist, de que o petróleo, se há uma commodity, não é uma commodity qualquer. E vamos perguntar o seguinte: o que faz do petróleo uma mercadoria tão importante? O que faz do petróleo uma mercadoria especial? O dinheiro é um bem público, o petróleo não é um bem público, mas o que ele tem de especial? Por que o petróleo deveria ter um tratamento analítico ou um tratamento diferente? Bom, na busca disso, a gente poderia olhar o mercado hoje e tentar ver o que ele nos informa. O papel do petróleo como fonte de energia. É um caminho para a gente perseguir. Se a gente olhar, o petróleo hoje é a principal fonte de energia do mundo. 40% da energia do mundo vem do petróleo. Ok,
é um elemento relevante. Segundo, perspectiva. Perspectiva é que o petróleo continuará sendo a principal fonte de energia no mundo nos próximos 20 anos. Há alguma possibilidade disso não acontecer? Pode ter célula de combustível acontecendo, o gás já está mostrando que não tem aquela abundância que se esperava, biomassa. Não há nenhuma perspectiva de substituição ou de digamos, substituição tecnológica do ponto de vista de células de energia ou de substituição porque as fontes, carvão, etc. e tal, vêm a superar o petróleo. Pelo contrário, a demanda de energia voltou a ser crescente depois de muitos anos de estagnação, principalmente na área do petróleo, e o petróleo continuará sendo. O petróleo sempre foi a principal fonte de energia? Não. O petróleo se tornou a principal fonte de energia nos Estados Unidos somente nos anos 50. No Brasil, nos anos 70. Até 70, a fonte básica de energia no Brasil era a lenha. O fato de ser a lenha a principal fonte de energia não dava à lenha nenhuma característica estratégica, pelo menos dessa que nós estamos procurando. Ou seja, tudo bem, a pista de que o petróleo é a principal fonte de energia, sem dúvida, lhe dá alguma qualidade, mas está longe de ser argumento suficiente para sustentar que ele tenha valor estratégico. Então, vamos tentar olhar um pouco mais para dentro e ver o seguinte, mas que setores da economia demandam petróleo? Que setores vêm crescendo a demanda do petróleo? Bom, vamos pegar o caso dos Estados Unidos, que é o caso em que a gente tem estatísticas melhores, mas o caso americano não é muito... Ele exemplifica bastante o que está acontecendo no resto do mundo. O setor que mais demanda petróleo é transportes, mais de longe. Segundo, os outros setores que demandavam petróleo, indústria, residência, eletricidade, ou estão estagnados há 20 anos, ou estão com demanda decrescente. Ou seja, o aumento nos últimos anos da demanda de petróleo para fins de transporte é enorme. E o aumento da demanda de petróleo no mundo deve-se ao setor de transportes. Bom, já é um panorama interessante, ou seja, não é só que o petróleo é a principal fonte de energia, o petróleo é demandado pelo setor de transporte. Caberia aí a gente perguntar o seguinte, e tem algum substitutivo próximo? Nenhum. 99% dos carros, dos caminhões, dos ônibus nos Estados Unidos são movidos a petróleo e derivados. Gás natural, 1%. Perspectiva de mudança, nenhuma também. Muito bem. Então, já há uma pista aqui interessante da gente analisar, quer dizer, o controle do sistema, o controle do petróleo, de alguma forma, tem, do ponto de vista do seu uso, uma importância muito grande sobre o sistema de transporte, quer seja ele rodoviário, terrestre, quer seja ele aéreo, quer seja ele naval. Isso certamente dá um valor estratégico ao petróleo. Se isso fosse verdade, o petróleo teria se tornado, ou teria adquirido valor estratégico a partir dos anos 50. O que não é verdade. A importância estratégica do petróleo como para as nações relevantes não começa nos anos 50, começa no início do século passado, 1910. Em 1911, a Marinha Inglesa decide fazer uma mudança da base de energia da sua marinha de guerra, que era movida a carvão para petróleo. É uma decisão estratégica da maior importância. A Inglaterra tinha carvão a dar com pau e não tinha uma gota de petróleo. Por que eles estavam fazendo isso? Por dois motivos. Primeiro, porque ficou claro para o almirantado inglês, em particular para o Churchill, que era o ministro da Marinha na época, que a guerra contra a Alemanha vinha e que eles não tinham condições de enfrentar os novos navios alemães movidos a petróleo. Os navios alemães movidos a petróleo eram, mais econômicos, mais rápidos e eficientes. Se eles tinham a intenção de enfrentar os alemães como eles tinham em 1914, a guerra que vinha, era urgente que a marinha inglesa fosse atualizada. Fora dos alemães, quem tinha uma marinha baseada em petróleo eram os americanos, porque os americanos aí são uma história à parte.
Isso levou a um programa enorme de mudança da base energética e, para acalmar os almirantes, o Estado inglês tomou uma atitude absolutamente inusitada. Estatizou uma empresa de petróleo. Comprou diretamente a concessão, os direitos de concessão sobre o Irã, que depois dão origem ao hoje BP, British Petroleum. Ou seja, o petróleo naquele momento... Por que os ingleses fizeram isso? Tinha petróleo no mundo, mas se eles não tivessem... Eles não tinham, os ingleses, nenhuma autonomia nesta área. Se eles não tivessem fundado a BP, a oferta de energia para a Marinha Britânica ficaria na mão das empresas americanas, o que eles não queriam, ou dos holandeses, a Shell, que eles também não queriam. Muito bem. 1914, a Primeira Guerra Mundial, é um momento extremamente interessante dessa mudança, tá certo? Ainda a guerra começa com cavalaria, com trem a vapor, e termina com aviões, infantaria motorizada e trens a diesel. Para vocês terem uma ideia, os alemães chegaram às beiras da porta de Paris, as tropas francesas já tinham decidido abandonar Paris, e a defesa de Paris foi feita por um general que pegou a tropa, chamou os táxis de Paris e mandou a tropa para a front de táxi. E isso está na internet. Quer dizer, você vê o filme da tropa naqueles carros que eram carros de gente rica, e barraram os alemães. Ou seja, para vocês terem uma ideia da mudança que foi a entrada do petróleo como um elemento de base energética da máquina militar. Certo? Em 1939, a Segunda Guerra Mundial permite uma leitura, a partir da ótica do petróleo, perfeita. Certo? Quais são as 4 grandes áreas de produção de petróleo no mundo? Os Estados Unidos, que desde sempre sempre foi o grande produtor de petróleo, Venezuela, Estados Unidos, México, Venezuela, o Cáucaso, ou seja, estou colocando ali Irã, Iraque e os países ali do Cáspio, e Indonésia. Essa era, no mapa, pena que a gente não tem um mapa aqui, as 4 áreas. A América estava fora da área do conflito. Onde é que o conflito está se dando? Está se dando na Ásia. O japonês tem petróleo? Nenhuma gota. Quem era o supridor de petróleo para os japoneses? Os Estados Unidos, tradicionalmente. Eles fizeram toda a guerra da China, invasão, com o petróleo americano. Os americanos e o Roosevelt seguraram até o último limite para fazer o embargo do petróleo americano. Só fizeram quando já não tinha mais condições nenhuma política de... Imediatamente, qual foi a reação japonesa? Ataque a Pearl Harbor. Atacaram o Havaí, por quê? Porque se eles pudessem afundar a esquadra americana no Havaí, eles tinham condição de invadir a Indonésia e tinham alguma condição de disponibilidade de petróleo. Certo? A Segunda Guerra foi ganhar no Pacífico com o quê? Com submarinos americanos bombardeando sistematicamente os comboios de petróleo da Indonésia para o Japão. Isso está na literatura, isso é uma base belíssima. Na Europa, nada diferente. Os 2 grandes avanços alemães foram África do Norte e Rússia. O que ele queria na África do Norte? Chegar no Irã? O que ele queria com a Rússia? Chegar no Cáucaso. O que ele não tinha para segurar a guerra? Ele tinha invadido todo mundo. Ele não tinha petróleo para conseguir manter a máquina de guerra dele. O que os ingleses tinham? Tinham não só a máquina industrial americana, como todas as reservas de petróleo americano. Certo? Tentaram fazer gasolina sintética, também um caso. Tinha uma fábrica belíssima, caríssima de montar petróleo sintético a partir de carvão, que, obviamente, na primeira oportunidade, foi demolida pelo bombardeio aliado. Certo? Eu estou querendo chamar a atenção de que a percepção da relação, da importância do petróleo, muito mais do que econômica, mas a importância militar do petróleo e do controle do petróleo como arma, isso tem mais de 100 anos. Essa é a primeira percepção clara de que o petróleo faz parte do jogo e a importância estratégica do petróleo nasce não da situação econômica, da situação militar. Se nós também olharmos todos os grandes conflitos que aconteceram no cenário internacional a partir da Segunda Guerra, eu diria que quase todos, talvez com exceção do conflito do Vietnã, o petróleo esteve envolvido. 46, fronteira do Irã com a União Soviética, os russos tinham invadido o norte do Irã, os americanos e os ingleses peitam os soviéticos para eles saírem do Irã. Eles saem. O que estava em disputa, os campos de petróleo do norte do Irã.
53, Mossadegh, nacionalização do petróleo iraniano. Ok? Muito importante para os ingleses. Os ingleses ainda têm uma dominância muito grande no mundo do petróleo até 1956. Suez, eu vou falar um pouquinho do Suez. O projeto americano depois da Segunda Guerra é o fim do colonialismo, o fim do controle. Colonialismo, nos anos 50, se traduz com o fim do colonialismo na Ásia, que é uma bobagem, a Indonésia só chegou nos anos 60, mas basicamente no Oriente Médio, o controle inglês sobre o Irã, o Iraque. Certo? O controle inglês sobre o fluxo de petróleo internacional. Os Estados Unidos queriam ter eles uma posição, já tinham conseguido, é muito interessante, houve uma reunião, houve uma conferência ao final da Segunda Guerra em Alta, no Irã. Na volta, o Roosevelt, de cadeira de rodas, vindo de navio, o Roosevelt para no Mar do Norte, perdão, no Mar Vermelho, e encontra o rei da Arábia Saudita, que era um deserto, não se produzia quase nada ainda. Já sabia-se que tinha muito petróleo, e tem mais, o rei da Arábia Saudita e os árabes detestavam os ingleses, porque eram uma potência imperial, queriam fazer uma aliança com os americanos. Os americanos precisavam de petróleo nenhum. Os americanos eram autossuficientes de petróleo até os anos 60, exportadores de petróleo até os anos 50. Os americanos tinham claro, ao final da Segunda Guerra Mundial, que o controle deles sobre o petróleo era importante não para garantir mercado para eles, mas porque era um elemento básico de exercício do poder sobre a ordem do mundo. Suez, isso é um caso patente. Né? O Nasser nacionaliza o canal, ingleses, franceses e israelenses, com base num acordo secreto negociado um pouco antes, intervêm e botam tropas no canal. Os americanos e os soviéticos dizem para os seus aliados, no caso dos americanos, sai fora, isso não é jogo para vocês. Os ingleses dizem, de jeito nenhum, nós vamos ficar. 2/3 do petróleo da Europa trafegavam por ali. Os americanos dizem, olha, se vocês não saírem daí, nós vamos vender todas as nossas reservas de libra esterlina, a economia de vocês vai para o diabo. Foi assim que foi feito. Os árabes fizeram embargo de petróleo, os americanos disseram, não vou substituir o petróleo que os árabes vão deixar de vender para vocês, e ainda vou quebrar a moeda de vocês. Os ingleses se rendem vergonhosamente, ou seja, saem fora vergonhosamente e nunca mais se meteram nesse. Hoje, os documentos que estão sendo revelados por causa do tempo, os documentos americanos estão sendo revelados, mostraram, que os americanos sabiam do acordo francês, inglês, israelense. 2, operaram no Egito, operaram em Israel e operaram nos 3 países o tempo inteiro, com o objetivo de fazer com que os ingleses saíssem desonrosamente do processo, exatamente para aniquilar de vez qualquer intervenção ou qualquer capacidade de intervenção que os ingleses ainda tinham sobre as áreas de produção. Muito bem. Então, a visão estratégica americana ao final da Segunda Guerra sobre o petróleo, a gente poderia resumir da seguinte forma. O controle das fontes de suprimento de petróleo é um instrumento de importância estratégica militar para os Estados Unidos, não para garantir suprimento, mas para instrumento para deter as potências rivais. Muito bem. Vamos dar uma olhada no que aconteceu com a posição americana no mundo do petróleo. Eu já falei aqui que os Estados Unidos eram a Arábia Saudita do petróleo, quer dizer, se vocês olharem os dados, até 1960, os Estados Unidos são um grande produtor, o grande demandante, a Arábia Saudita é praticamente inexistente, o resto do mundo é inexistente. A oferta é abundante, a tendência do preço do petróleo até 1970 é de queda, houve o tempo inteiro esse tipo de problema. Ele é o ofertante em última instância, ou seja, em 67, quando houve a guerra israelense, com a guerra lá dos 6 dias, eu acho, os árabes fizeram um embargo, os americanos supriram os europeus. Pouco depois eles chegaram e disseram, essa foi a última vez, eu não tenho mais condição de garantir estrategicamente vocês sobre o petróleo. E faziam um controle de importações de petróleo. Isso foi muito prejudicial para alguns países. O controle de importações era o seguinte, quando o preço internacional caía muito, eles fechavam o mercado deles e colocavam tarifas. Por quê? Porque eles, como grandes produtores, os senhores sabem, e dá para perceber como o Texas é importante politicamente nos Estados Unidos, certo? Não é à toa que a família Bush está aí. Ou seja, era importante garantir a renda e os interesses texanos na política interna. Os Estados Unidos são, até hoje, um grande produtor de petróleo. O que acontece daí em diante? A demanda cresce muito de petróleo, cresce 7% ao ano durante todo esse período, a produção americana cresce, dobra
durante esse período, mas não cresce no mesmo ritmo. O resto do mundo se petroliza. Bom, as reservas existentes, a capacidade existente dos anos 20 e 30 que vinham aí se esgota. Mais do que isso, novos produtores entram no mercado. A União Soviética volta a exportar petróleo em 55, África começa a produzir nos anos 60, Nigéria, Argélia, etc. E, principalmente, o Mar do Norte, a partir dos anos 70, vai ser muito importante na conformação do mercado que vem aí. Muito bem. Hoje, 70% do petróleo consumido nos Estados Unidos vem de fora. Ou seja, diferentemente do final da Segunda Guerra, hoje a garantia de suprimento é parte. Garantia de suprimento para os Estados Unidos e para o mercado é algo fundamental na estratégia americana, o que não era. Ou seja, uma das prioridades passa a ser garantir a oferta global, os mercados estão todos integrados, não importa por que local do mercado o petróleo entre. O que importa é que o mercado esteja suprido. Mais do que isso, a regra é, todos os países que têm reserva têm que disponibilizar suas reservas para o mercado. E, para isso, foi muito importante as reformas no mercado que aconteceram a partir dos anos 80. Se não colocar reserva, nós vamos forçar a isso, tá certo? E aí há várias coisas, etc. A gente tem que olhar todo o processo de abertura, não porque o petróleo, mas todo o processo de abertura de mercado dos anos 80 faz parte de uma estratégia clara do governo americano de levar o mercado e tornar comprometido com o mercado cada país que detenha reservas. Ok? Futuro. Situação americana. Só tende a aumentar a dependência. A demanda de petróleo continua aumentando substancialmente nos Estados Unidos e no resto do mundo, em particular na China. O mundo inteiro vai se tornar mais dependente do petróleo, a China em particular, e a gente começa a ver, por exemplo, os chineses fazendo política internacional para o petróleo, operando no Cazaquistão, fazendo projetos de oleodutos, fazendo grandes projetos de gasodutos, integrando, vai desde a Ásia Central até a costa, discutindo com os russos petróleo e gás vindo da Sibéria e assim por diante. Ou seja, qualquer grande player com dependência externa, num jogo feito esse, não pode deixar de tratar politicamente e ocupar politicamente espaço nesse negócio. Um exemplo recente, os chineses hoje estão presentes como acionistas de empresas no Canadá e recentemente quiseram comprar a Unocal, foram barrados politicamente, tá certo? Ainda não, o perigo amarelo ainda não desapareceu de todo, porém mostra um pouco essa percepção de que a dependência externa dos grandes países tende a aumentar o petróleo. Bom, o cenário americano, assim, é um pouco diferente do cenário do início do século, do final da Segunda Guerra. O petróleo continua tendo importância militar. Há uma dependência crescente, e aí é um outro parto importante, da economia americana e da economia global com isso. É importante eu garantir os fluxos, ou seja, que o petróleo possa fluir, o petróleo existente, e, para isso, bases são colocadas ao longo das principais rotas, de gasodutos, oleodutos, e assim por diante nos campos. Vocês vão ver, é pena que não tem um mapa, mas dá para ver os mapas de colocação de bases no Mar Cáspio, são claríssimos, ficam nas rotas. E mais do que isso, temos que garantir que o investimento no descobrimento de reservas, o descobrimento em EIP, exploração e produção, em refino, seja feita na escala necessária. E, para isso, quem tem disponibilidade tecnológica e de dinheiro são as empresas. Os países árabes, Venezuela. Então, essa é a estratégia deles para o futuro que estão aí. Vamos dar uma olhada um pouquinho do como é que esse comando sobre o petróleo tem que passar pelo lado da oferta. Bom, não há dúvida que o central na oferta é a Arábia Saudita. A Arábia Saudita representa hoje, dados de 2003, 13% da produção do mundo, 18% da exportação mundial. Estamos falando de um mundo que consome hoje 80 milhões de barris dia. A exportação está entre 45 e 50 milhões de barris dia. Segundo maior produtor, União Soviética. São os grandes áreas desde sempre. As maiores reservas do mundo estão no Oriente Médio, 63%, 25% Arábia Saudita. Se juntar a Arábia Saudita e Iraque, nós chegamos a 63%. Terceiro ponto, quer dizer, a Arábia Saudita é quem mais produz, quem mais exporta, quem mais detém reservas, mas tem mais do que isso.
era quem tinha até recentemente a maior parte da capacidade ociosa no mundo. E capacidade ociosa é poder do ponto de vista de mercado. Os dados que eu tinha de novembro de 2003 mostravam que a Arábia Saudita tinha, que o mundo, quer dizer, os países da OPEP tinham 3 milhões de barris dia de capacidade ociosa. Hoje, desses 3 milhões, 80% estavam na Arábia Saudita. Hoje, 100% da capacidade ociosa está na mão da Arábia Saudita. Eles eram não só quem tinha mais, mas quem poderia colocar mais rapidamente o petróleo no mercado. A situação hoje que nós estamos vivendo de excesso de demanda é uma situação muito particular, mas a Arábia Saudita tem também uma outra fonte de poder, que é o fato de que ela pode expandir ou contrair a produção de uma maneira muito rápida, ajustando ao mercado ou forçando desequilíbrios no mercado, como ela fez no passado. Último ponto, muito importante quando a gente considera as condições de poder do lado da oferta. A Arábia Saudita tem os menores custos de produção, ou seja, se ela resolver bater chapa, como a gente fala, ou seja, concorrer em preço, a Venezuela quebra, a União Soviética quebra, todo mundo mais quebra antes dele. O custo de tirar petróleo deles é de menos de $2, enquanto na Venezuela chega a $10, enquanto no Brasil, pelos dados internacionais, $4, na Rússia, em torno de $6. Competição na oferta tem? Tem. Se vocês olharem o que aconteceu depois dos anos 70, a União Soviética entra pesadamente na era Gorbachev, produzindo petróleo, tirando o mercado, e não é à toa que há um momento em que o preço do petróleo vai lá embaixo. A perestroika russa, mais do que a Guerra das Estrelas, foi vencida no preço do petróleo. Os russos quebraram, literalmente quebraram. Depredaram os campos de petróleo que tinham, forçaram isso de uma maneira exasperada, e aí o Mar do Norte foi utilizado como uma forma de jogar o preço para trás, propositadamente, para segurar o avanço russo. Né? Havia um interesse de desestabilização. A Venezuela concorre várias vezes. A Venezuela era o grande exportador de petróleo para os Estados Unidos, perdeu espaço para a Arábia Saudita. Não faz sentido nenhum, do ponto de vista logístico, que a Arábia Saudita exporte 1 milhão, 2 milhões de barris dia que ela exporta. O petróleo deveria vir da Venezuela, entretanto, por razões bilaterais, esse é um fluxo mantido até hoje, assim por diante. Os ingleses, na época que tinham o Mar do Norte na mão, uma época a Inglaterra produziu mais petróleo do que a Arábia Saudita, só para a gente ter um dado. Muito bem. Último ponto do lado da oferta. O preço e o mercado é extremamente sensível. Não fosse o caráter estratégico do petróleo hoje, um barril estaria 8, 12, $13. Ele está a 65. Né? Mesmo nos momentos mais baixos, ele nunca baixou tanto. Quer dizer, quando estava a 13, até a nossa Petrobras certamente estava numa situação financeira muito difícil, todo mundo estava, né? Com mais ajustes que tenha feito. A 65, puxa, isso é dinheiro que não acaba mais para ganhar. Mas se a gente observa, né, por exemplo, em 97 o petróleo caiu. Houve um erro de percepção, os árabes resolveram expandir a produção e a Ásia teve uma crise inesperada. Bom, o preço vai lá embaixo. O desajuste, em termos de oferta e demanda, a quantidade mínima, gente, é muito pequena. Então, ele é um mercado extremamente sensível, do ponto de vista de preço. Como o Economist disse, o preço do petróleo é fundamental, do ponto de vista da determinação do sistema. Portanto, ele precisa ser operado num ajuste fino, comandado, orquestrado. Esse processo é feito sob o comando da Arábia Saudita, desde 82, por delegação americana. A gente pode falar um pouquinho mais ainda disso, mas existe concorrência, sim. A concorrência tem um enorme impacto de preço para cima e para baixo, e ela precisa ser operada. Não é do interesse americano que o petróleo vá muito embaixo, porque arrebenta a sua estrutura, seu petróleo texano, nem é que ele vá muito em cima. Também não é interesse saudita que ele vá muito embaixo, nem vá muito em cima. Tá certo? O interesse de ir muito em cima é o interesse de países menores, predadores ou situações muito particulares. Afunilando um pouco essas questões que a gente elaborou, se nós olharmos o mundo do petróleo, então, quer dizer, dado esse cenário que eu tentei traçar, eu no início levantei e disse, olha,
no sistema monetário, houve 3 momentos de inflexão. 44, quando você monta o sistema de Bretton Woods, 73, quando o sistema flexível, 82. Se a gente pegar a história do petróleo, a cronologia é a mesma. É um negócio impressionante de vocês pegarem e tentarem entender. Até 56, vamos chamar assim, é um período relativamente confuso, mas qual é a característica? Como é que o mercado funcionava nesse período? Bom, excesso de oferta, certo? Tinha petróleo sobrando em qualquer lugar do mundo. Segundo, demanda crescia muito rápido, mas mesmo assim a oferta continuou excessiva. Portanto, a tendência de preço é uma tendência para baixo, certo? Pior do que isso, quando os russos entram no mercado, em 55, aumenta o excesso de oferta, os americanos fecham o mercado. Quem se arrebenta? Os venezuelanos. Eu vou voltar já à Venezuela, porque a Venezuela vai ser um player importante nessa história que a gente está contando. Como é que os preços são formados? Os preços são estáveis e únicos. Eu tenho um contrato com a minha empresa de petróleo, é tudo formado na relação da empresa de petróleo. E a empresa de petróleo me paga um royalty, me paga um direito em cima desse preço que está comprando. Ok? As empresas têm os direitos de concessão e têm muito poder do ponto de vista sobre os estados nacionais e sobre os contratos de concessão são áreas exclusivas, que vêm lá desde os anos 20, do final do Império Otomano, quem podia, quem não podia entrar, certo? E um número de empresas pequenas tinha um controle do poço ao posto de gasolina, tá certo? Como é que era feito o equilíbrio? O equilíbrio de mercado era feito por dentro das empresas. A empresa controlava o poço de petróleo lá, em algum lugar do mundo, e controlava a demanda. A grande concorrência era acesso nos 2 pontos, tá certo? Aqui na demanda e aqui do lado da oferta. Muito bem. Como era feita a segurança em particular a segurança do Oriente Médio? Era um problema inglês. Não tinha tropa americana no Oriente Médio. Os ingleses eram potência original, que tinha pacificado a região, acabado com a guerra no local e tirado os piratas, né? E tinha bases, né? Tinham sido postos para fora do Irã, não tinham entrado na Arábia Saudita, porque não deixaram, mas tinham bases no Kuwait, tinham bases no Aden, tinham bases naquela região toda, né? Então, era um assunto inglês, não era operado diretamente pelos americanos. Em 1971, os ingleses, alegando um problema de déficit fiscal, saem. Abandonam a área, vão embora. O déficit fiscal era uma bobagem, não há motivos nenhum. O que os ingleses percebiam é que tinha mudado a situação política local. Em bom português, a barra ia pesar. Eles não estavam a fim de encarar, aquilo não era a questão deles, e eles entregaram para quem quisesse embalar. Os americanos não tinham condições naquele momento de entrar. Por quê? Porque a guerra do Vietnã era tão pesada, o impacto sobre a opinião pública americana, que a entrada deles em qualquer lugar nesse momento tinha um veto interno no programa Nixon enorme. Muito bem. Concorrência do lado da oferta, preços cadentes, né? Concorrência. À medida que os preços começaram a cair, os contratos das empresas com os países produtores não foram mexidos. Muito bem. Quem é que arcou com o prejuízo do preço cadente? As empresas. As empresas absorveram isso. Quando isso se prolonga, elas chegam aos países e dizem, olha, agora eu vou baixar o preço. Bom, baixar o preço, você acabava com toda a capacidade fiscal do país e acabava com a estabilidade política que o rei da Arábia Saudita tinha. Então, os caras ficaram... Os venezuelanos vão ao Cairo, juntam e propõem a formação da OPEP. Né? British Petroleum, Exxon tentam baixar os preços. O resultado disso é a formação da OPEP e as empresas passam a negociar em bloco. Nunca mais se ouve falar em baixar preço a partir desse momento. Estou falando de 64. Final dos anos 70, os preços começam a subir. E aí tem um elemento estabilizador muito importante. Tem 2 elementos estabilizadores importantes. Primeiro, os italianos. Um cara chamado, um personagem na indústria do petróleo muito importante, chamado Enrico Mattei, que foi o presidente da Eni, que cunhou a famosa expressão as 7 irmãs, o cartel das 7 irmãs. E por que ele cunhou isso? Porque ele tentou obter áreas de concessão nas áreas de influência das empresas anglo-americanas, para garantir o petróleo do seu país, Itália. Propôs, em vez da regra de 50-50, 75-25. 75 para o país. Isso foi considerado um escândalo. Ele
sofreu um acidente aéreo, dizem que o acidente foi... Mas, de qualquer maneira, essa foi. Eles tiveram... Os contratos de concessão começaram a ser mexidos. O terceiro elemento foi Gaddafi. O Gaddafi na Líbia, a Líbia tinha virado, pega uma empresa secundária americana, a partir de 68, e diz: ou você muda o contrato, me dá mais, ou eu vou te nacionalizar. Primeira vez que os árabes ameaçam nacionalizar. E ficou olhando para ver o que acontecia. Ninguém fez nada, o Estado americano não bancou, resultado, os contratos mudaram. Então, todo esse sistema que foi montado a partir da Segunda Guerra, montado em contratos, empresas, países submetidos, em 70, está no vinagre. Certo? O aumento do preço do petróleo só fez acelerar isso. Nacionalizações vieram em massa, as empresas perderam o controle, etc., etc. Houve uma tentativa, entre 73 e 78, de montar um novo regime, o que eu chamo o regime de cooperação americano-saudita-iraniano. O Shah da Pérsia, o rei. Os americanos não tinham condições de fazer a segurança da área, contrataram o que a gente chama de 2 gendarmes, 2 guardas, os iranianos de um lado, os sauditas do outro, encheram eles de arma. A Arábia Saudita até hoje responde por 20% do mercado mundial de armas. Né? O Shah do Irã comprava qualquer arma que não fosse atômica, e os sauditas, que são vizinhos, queriam, no mínimo, a mesma coisa. Então, era um bom negócio para os americanos, eles garantiam a segurança na área. Tentou-se fazer contratos de longo prazo entre as empresas, já não mais concessionárias, algumas operadoras, mas tinham a demanda, ou seja, a demanda estava na mão das empresas. O problema é que o preço continuou flutuante e os caras não respeitavam, alegaram força maior e simplesmente não vendiam. Começou a surgir um mercado privado de petróleo. Rotterdam começou a funcionar. Quando o preço de Rotterdam era acima do preço dos contratos, eles iam para Rotterdam e não entregar. Muito bem. 79, com a Revolução Iraniana, acabou isso, o mercado entrou em caos de novo, mas foi um caos curto. Aí há um trabalho muito interessante de remontagem, que é aquilo que eu narrei no início, de remontagem a partir do mercado financeiro, ordenar o mercado do petróleo ao mercado financeiro, e, para isso, a Arábia Saudita foi fundamental. Aceitar o princípio do net back price, ou seja, os sauditas eram radicalmente contra o sistema do net back pricing, porque ele percebia que o net back pricing botava a concorrência do lado da oferta, eles tinham concorrer entre eles. Aceitou o sistema do net back pricing. Com isso, o sistema que começa nos Estados Unidos, termina na Arábia Saudita, está implantado. Submete os demais, a partir, como eu contei a história da União Soviética, bota ali, bota os russos de 4, e diz para o seguinte: olha, da agora em diante nós vamos, sobre o meu comando, acertar a produção com relação à oferta numa banda de preço. E o mais interessante disso foi que esse sistema foi montado a partir da visita do vice-presidente americano na época, do governo Reagan, o Bush pai, que era um homem de petróleo e foi na Arábia Saudita e disse: ou vocês botam ordem e jogam esses preços para cima, ou nós vamos fazer como os europeus e vamos taxar e ficar com essa vantagem para nós. Tá certo? Não nos interessa, porque nos interessa ver os texanos, mas... Bom, esse sistema funcionou muito bem de 85 até 97, até a crise asiática. Desde então, ele vem apresentando problemas. Os preços começaram a flutuar muito, flutuar fora da banda, agora ninguém mais sabe o que é a banda, ninguém sabe mais onde está um preço razoável de longo prazo. Falava-se em 30, já se fala em 40, mas a verdade é o seguinte: ninguém sabe quanto tempo isso vai durar, há um excesso de demanda no mercado, não só no petróleo, mas tudo mais. E a necessidade de intervenção, os Estados Unidos penetraram militarmente no Golfo Pérsico durante o conflito Irã-Iraque. O Iraque ameaçou os petroleiros do Kuwait. Os americanos deixaram os petroleiros navegarem com a sua bandeira e botaram a frota para proteger. A partir daí, eles instalaram bases na Arábia Saudita, bases no Kuwait e assim por diante, nunca mais saíram. Saíram agora de uma base, isso também gerou uma tensão enorme, que para quem leu o manifesto do Bin Laden, por exemplo, que está na internet, ele cita literalmente o fato de que bárbaros estrangeiros estão no solo da Terra Santa, como se fosse, quer dizer, uma das percepções ideológicas deles é que houve uma traição do governo saudita porque deixou os bárbaros entrarem, os não muçulmanos entrarem no solo
da Arábia Saudita. Bom, para finalizar, o sistema montado a partir de 85 vem apresentando problemas. Basicamente, ele não está conseguindo funcionar na harmonia do preço. Nós estamos assistindo a um momento de muita turbulência. O que vai acontecer é muito difícil de prever. Ninguém sabe, efetivamente, quanto tempo isso pode durar, o que vai acontecer com os chineses. O preço cedeu um pouco. Tudo bem que é um momento também entre inverno e verão, portanto, deveria ceder, mas as margens estão muito pequenas de ociosidade e está muito sensível, tanto para baixo quanto para cima. A intervenção militar americana direta não é saudável, ela cria uma tensão política crescente na região, que já é uma região complicada pela coisa da rivalidade árabe-israelense. De qualquer maneira, se a gente tentar fazer uma perspectiva, ou seja, o sistema que está aí vai continua ancorado no dólar, net back price, não há nada que indique que ele vai desromper ou alguma outra solução melhor do que essa que está aí. O petróleo continua sendo um elemento extremamente importante para o exercício do poder americano, não temos a menor dúvida, não há a menor possibilidade do dólar deixar de ser a moeda do petróleo, por mais que os árabes agora estejam nadando em dinheiro. As mutações do poder americano frente às novas situações, 11 de setembro, Iraque, também são difíceis de prever, mas tem impacto sobre o mercado do petróleo, ou o mercado do petróleo pode se tornar um elemento autônomo disso, depende do que acontecer. Os americanos estão... quer dizer, houve um livro recente de um autor americano falando dessa questão do acirramento, da explicitação da importância da intervenção militar direta para garantir. De qualquer forma, eu acho que duas coisas serão extremamente importantes no futuro próximo. Primeiro, há uma necessidade premente de grandes investimentos. Certo? Isso requer contratos, estabilidade, países e, fundamentalmente, empresas. Quem tem capacidade de fazer isso não são os Estados, são as empresas. O cenário está dado para isso. Não se descobre um grande campo de petróleo há muitos anos, um campo gigante. Ou seja, há uma necessidade de pesquisa, não há nenhuma perspectiva de falta de petróleo, há disponibilidade de petróleo para 40 anos, o que há falta de refino, há falta de investimentos em exploração, ou seja, em produção de petróleo. Segundo ponto que vai ser importante também, muito nos próximos anos, esse sistema do jeito que está vai requerer uma intervenção crescente militar americana, é muito difícil que ele consiga se estabilizar num patamar inferior ao que está hoje, e isso vai implicar num custo crescente de vidas humanas, inclusive americanas. Isso vai gerar um problema sério, não só de legitimação do poder e da hegemonia nos países locais e no restante, mas também dentro do próprio Estados Unidos com relação à manutenção desse tipo de ordenamento. É difícil ainda a gente ver o que está no final do túnel, mas eu acho que alguns desses pontos iluminam um pouco o que a gente está vendo. Muito obrigado.